Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas que seguem o canal Abya Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje vamos falar de duas coisas que, se bem parece que são opostas, mas elas em si, elas são imanentes, isto é, elas dialogam entre si. Vou falar sobre a questão do marco temporal em função da votação que teve semana passada, né? Foi uma semana bastante exaustiva, cansativa e até mesmo entediante, porque, como bem colocou, inclusive, o parente Ailton Krenak, numa entrevista que foi dada ao UOL, né? Que inclusive eu postei na minha rede social, no Facebook, e talvez eu vou colocar nos comentários, porque essa entrevista, esse parente traz uma visão local e global, ou seja, continental, a nível de Abya Yala ou América Latina, como vocês preferirem, sobre o problema da terra, do território e da territorialidade, que são três pressupostos que eu sempre trago à beça das circunstâncias, que todas somos testemunhos, ou temos sido testemunhos, e que, de algum modo, afeta, de um modo geral, a população brasileira, né? E aqui eu quero fazer uma crítica muito ferrenha à questão do voto do senhor, do ministro Alexandre de Moraes, que é uma coisa que também tem acontecido em outros países. Isso é uma coisa que eu sempre vou replicar. Gente, os problemas do Brasil não são somente do Brasil, principalmente quando as questões ligadas ao meio ambiente, aos recursos, mal denominados recursos, e também as questões legislativas, elas remetem às diferentes problemáticas que estão acontecendo neste mesmo instante em vários países, em vários estados-nação, dessa América Latina, que é uma empresa, né? É um termo economicista, financeirista, né? Isso aqui eu vou recalcar mesmo, embora eu não goste desse termo recalcar, mas tem que recalcar mesmo, porque a América Latina, assim como o Brasil, elas, no bojo, no fundo dessa semântica, dessa nominalidade, dessa nomenclatura, está um pressuposto que tem a ver com aquisição, com apropriação. Né? E aqui, inclusive, aqui entra o diálogo entre o que é economia e o que é climatística. Vamos lembrar um pouco, a ver para quem já leu, a ver se alguém por aí já leu, se debruçou, nem que seja superficialmente, nas obras de Aristóteles, que foi o primeiro a categorizar a questão economia e que diferencia a economia natural dos seres humanos, do escambo, da troca, da reciprocidade, como nós, povos indígenas, também fizemos e fazemos, inclusive, dinâmica esses conceitos, né? Diferente esse sistema econômico que é baseado justamente num termo que se chama crematística.
crematística, né? Uma cristalização das riquezas que sempre estão em mãos de uns poucos, como no caso do Brasil, por exemplo, das elites, que tem diferentes também desdobramentos. O termo elite tem vários desdobramentos. Tem a elite econômico-financeira, tem a elite das big techs, né? Tem a elite cultural, tem a elite que demarca a questão educação, tem várias elites, e são esses que dominam. E tem a elite agrária, né, que é uma das elites hoje mais poderosas do país e que a eles atribuem, inclusive, esse nosso Brasil. Quando eles dizem nosso, realmente é deles. Então, olha, prestem muita atenção no que eles dizem. Quando eles falam nosso Brasil, nosso, como se fosse, por exemplo, meu Brasil, meu, já está implícita a questão proprietarista, né? Não, é nosso Brasil. E é claro, e no fundo é deles, não é de vocês. Pobres mortais que acordam 4h30, 5 horas da manhã para ir a trabalhar e ganhar uma michuruca de salário, e realmente é deles. Não é de vocês. É a mesma coisa a elite agrária chilena, a elite agrária argentina, de todos os países, quando eles falam nosso país, é claro que é deles. É lógico que é deles. Não é da população. Até porque em todos os nossos estados-nação de cronologia de fontes napoleônicas, né? Inclusive, eu tenho uma bibliografia fartíssima para trazer esses assuntos a debate público. Será que o Brasil existe mesmo? Será que o brasileiro existe mesmo? Né? Porque nessa semântica, nesse léxico que eles utilizam, e justamente utilizam também para atordoar a mente das pessoas, né, para confundi-las, né? Então todo mundo surfa naquelas ondas do nacionalismo, que é uma das coisas mais idiotas, estúpidas que existem, esse nacionalismo banal, trivial, né? Esse nacionalismo sem pé nem cabeça. E eles dizem nosso Brasil, e é deles mesmo, porque eles fundaram essa nação no século XIX nessa perspectiva que está sendo até hoje. Um país saqueado, um país roubado, um país surrupiado. E isso acontece em todos os países da América Latina. Não é uma coisa exclusiva ou exclusivista. É uma coisa que está acontecendo, porque os donos dos países, aqueles que se né, essas elites econômicos financeiras, essa elite cultural, essa elite das big techs, né, como a família Saverin, por exemplo, que é parte dessa elite, um dos 10 bilionários do Brasil, né, que fez dinheiro sem fazer nada, porque as elites denominadas elites latino-americanas, elas são parasitas, elas são parasitárias, elas não trabalham, elas não fazem nada, eles são como os vampiros, eles só sugam o suor e a carne e a mente das outras pessoas, né? Então a gente tem que entender, tem que compreender esse tipo de situação. E isso aqui vem dialogar com o voto, inclusive, do Alexandre de Moraes, né? Embora parecesse que o placar, né? Que eu acho que também é absurdo, galera, absurdo, placar. Gente, a questão do marco temporal não é um fla-flu, não é um jogo de futebol, o que se disputa aí, o entramado que se oculta atrás disso é a vida e a morte dos seres humanos e dos não humanos. E o abocanhamento total das terras desse país que foi criado por esses que se apropriam do Brasil e que, inclusive, na semiótica da bandeira está implícito ainda toda uma fonte conceitual que vem da família dos Habsburgo, lá da Áustria, e das famílias imperiais de Portugal, que ainda conservam na subjetividade um pensamento imperial, embora o Império Português já
já tenha fenecido há muito tempo, mas existe, assim como aqui no Brasil, existe gente com pensamento monarquista. Gente, não, é uma coisa, é um absurdo. E esse voto, querendo tentar indenizar aqueles que criminosamente tomaram conta das terras, vem dialogar justamente com a crematística, aquilo que já Aristóteles, mesmo com muitas críticas, já que ele era filho de aristocratas, né, durante a antiguidade grega, né, a Grécia clássica, como a gente aprende, principalmente em filosofia e história, ele defendia a aquisição, a arte de fazer riquezas, né? E ele defendia isso, inclusive, com unhas e garras, né? Mas ele, por exemplo, criticava a usura, né? Que é o monopólio, como acontece aqui no Brasil, né? Mas aí Aristóteles ele fez a distinção nessas duas formas de aquisição, uma que ela é natural, que são os bens adquiridos, diretamente da natureza. Por exemplo, olha, eu vou colocar um exemplo aqui bem didático. Quando alguém corta uma árvore para construir uma casa, é uma aquisição natural, porque o ser humano precisa, mesmo que seja nômade, que não é igual ao andarilho, ele precisa ter sua casa. E como que ele vai fazer a casa? Ou ele vai cortar uma árvore, ou ele vai tirar da terra, né, uma porção de terra para criar o, o barro junto com as pedras, né? E a palha, né? Um certo tipo de palha que quando misturado com o barro, você levanta um muro e essa casa vai perdurar por muito tempo, porque a palha, depois que seca, ela absorve o barro e acaba se cristalizando e pode vir um terremoto que a casa não cai, né? Ou então da madeira, que é retirada da árvore. Mas isso aí é uma aquisição natural. E na visão dos povos originários, na nossa visão indígena, antes de cortar a árvore, a gente pede licença, porque a gente sabe que é uma vida, mas a gente também devolve aquela árvore para a terra com os resíduos que viram depois adubo, e esse adubo vai servir para plantar, para semear, e até mesmo para plantar uma outra árvore. Entende qual que é a relação, pessoal? Então, a aquisição natural e a aquisição artificial, elas são completamente opostas, né? E a economia, que vem de oikonomos, de oiko, casa, era a administração do lar. Só que na Grécia, antes de ser a Grécia, que a Grécia também é uma invenção moderna ocidental, o lar era a comunidade, ou seja, eram várias casas, por exemplo, é como se fosse um bairro. O bairro é uma comunidade onde tem várias casas. Então, se a economia ela tem a ver comigo, ela tem também a ver com o meu vizinho. Né? Então, a crematística, essa arte de fazer riquezas, que traz a cobiça, a ambição, a avareza, e artificiosa, quer dizer, antinatural, que se relaciona com outro tipo de economia, já que a sua função é obter bens e recursos, e que se torna antinatural porque a crematística ela lida com algo que parece que tem a ver com os limites e a ilimititude, se se quer, né? Ou a ilimitação desses recursos. E a gente está vendo hoje que existe um limite, que a Terra não vai suportar mais ser extraída dela tanta matéria-prima para criar riquezas inexistentes, né? E que somente favorecem aos grandes ricos. Ou seja, ser rico é antinatural, por lei, pela lei natural da vida, ser rico é antinatural. E aí vem esses senhores que, desde o século XIX, eles vieram tomando conta das terras, exterminando povos, expulsando comunidades inteiras para abocanhar essas terras e fazer dessas terras o quê? Uma crematística, a arte
de criar riquezas de forma ilimitada somente para o seu bel prazer. O cara já é rico e vai por mais. Então, ele já não está contente com aquela terra que ele tomou, por exemplo, do Choclen, e vai lá para a Amazônia. E se não está contente com aquilo que ele conquistou lá na Amazônia, ele vai para outros lugares e vai por mais, e mais, e mais, e mais, até um ponto que se torna doentio. Essas pessoas deveriam serem, inclusive dentro da área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, essas pessoas deveriam ser diagnosticadas com um estilo de doença que realmente existe, que é a doença do ter de, implacável, implacável contra a vida, né? E a gente está vivendo isso hoje, inclusive nesse modo de economia política que hoje se está discutindo e que as pessoas estão sentindo, todo mundo, profissionais, ou qualquer um dos ofícios que nós realizamos, estamos vendo que a gente está vivendo, a gente está subvivendo, a gente está subvivendo, porque o problema central, que o valor de troca, não está influenciado por uma questão de uma economia natural, do oikonomos, ele está sendo influenciado por um processo de abocanhamento, um processo doentio de querer tirar do outro aquilo que não lhe pertence, mas ele diz que é dele porque ele se acha dono e senhor não apenas do território que ele estiver ocupando, ele se acha dono e senhor do planeta, que é o que nós estamos vivendo e que já estamos já na berlinda daquilo que pode vir a acontecer, inclusive em termos climáticos e ambientais, né? Teve um grande economista que eu já falei sobre ele, Karl Polanyi, que é um economista polonês, que ele vem do sistema destrutivo do país dele, ele volta a um sistema econômico comunitário, porque ele acreditava que Aristóteles, não sendo reconhecido como deveria, e além disso, ele sabia que o trabalho dele, por causa das péssimas traduções, em sua maioria errôneas, trazem conceitos e interpretações que não são exatas, ou seja, que elas foram modificadas porque alguns grupos, principalmente os grupos econômicos, fizeram justamente o trabalho de usurpar conceitos, palavras, terminologias, frases, sentenças para o seu próprio seus próprios espúrios interesses, né? E ele traz que a economia de Aristóteles deve ser entendida sobre uma ótica sociológica. O que é uma ótica sociológica? É a sociedade. São vocês, inscritos, inscritas do canal, sou eu, é o meu companheiro aqui em casa, é o meu vizinho, é a senhora ali da esquina que está vendendo guloseimas para tentar sobreviver. E são esses milhares de famintos que o Brasil tem, que é um país que ainda continua empobrecido e miserabilizado. Nada mudou até porque os grandes grupos econômicos, essas elites, são as que estão comandando no país. Para essas pessoas que ficam aí divinizando a figura do atual presidente Lula, ele está com as mãos atadas, porque quem manda no país é essa elite que se autoproclama dona, proprietária, fiduciária e consuetudinária desse país. Isso que as pessoas devem entender. E aí, Polanyi critica os economistas. Por exemplo, ele critica, se ele estivesse vivo hoje, ele criticaria ferrenhamente esse sistema neoliberal perverso, sórdido, nefasto, porque é isso que traz a injustiça econômica e que coloca o Deus mercado por cima de tudo, de todas as coisas, inclusive da vida humana, da vida de vocês, de cada um de nós. Isso que deve ser compreendido. E aí dialoga essa questão com os donos e proprietários das terras do Brasil, que ainda por cima, depois de todos os crimes que eles cometeram, eles ainda querem ser indenizados da mesma maneira que foram indenizados os senhores de escravos da Casa Grande Senzala durante o século XIX, depois da abolição da escravatura, porque eles disseram que perderam suas propriedades. Gente, eles perderam suas propriedades. E eles falavam textualmente assim: olha, nós
perdemos nossas propriedades, porque aquele escravo era meu, era da minha propriedade, e ele era da minha utilidade, ou seja, era um valor de utilidade. Esse termo aqui é problematicíssimo, né? E que o John Stuart Mill, no século XVIII, já vem sistematizando, né? Ele é o pai do utilitarismo, e que daí vem, inclusive, o termo recurso, né? Como algo que parece que somente alguns podem e devem tomar conta, devem administrar. Olha como todas essas palavras que vêm do latim têm um significado por trás. Por isso que eu sempre falo para vocês, não é importante o que se diz, senão aquilo que se deixou de dizer, mas que está em, em linhas subliminares, está ali escrito, ou está dito, mas que somente para quem ouve, escuta bem, vai conseguir perceber aquilo que está oculto, que não se diz. Né? Então, esse valor utilitarista, que parece que permeia a mente das consciências, como que tudo é útil. Daí, o livro do parente Ailton Krenak, quando ele fala que a vida não é útil, justamente contestando esse utilitarismo, e esse utilitarismo dentro desse perverso, mórbido sistema político, econômico-político, né, que hoje transcorre através das nossas horas, dos nossos dias. Não tem um ser humano que, subjugado por essas falsas leis economicistas, financeiristas, não acabe acordando de manhã pensando em dinheiro e durma pensando em dinheiro. A gente passa praticamente o dia inteiro pensando de onde que eu vou tirar dinheiro, de onde que a gente vai comprar um café, de onde que a gente vai tirar um dinheiro de um transporte, e as pessoas estão pensando como pagar o cartão de débito, de crédito, que essa foi a grande armadilha dos bancos, os grandes bancos como Itaú, Santander, HSBC, que são os donos, né, fora de outros bancos nacionais, dos grupos de Atlas Network, desses coaching, né, que estão ali, né, e que ficam fazendo a cabeça, principalmente dos mais jovens, né, olha, vem aqui, que é o nosso sistema financeiro, e aí eles acabam sendo mais uma engrenagem de uma imensa maquinária de moer carnes, ossos, mentes e corações. Né? Então, quando ele traz a crítica, no caso de Polanyi, né, traz a crítica sobre Aristóteles, justamente porque Aristóteles fala de economia como uma ciência prática, né, como esse logos que a gente aprende quando estuda filosofia, letras, né, esse logos, essa razão de ser. Por que razão existe a economia? Então, se cria essa praxe, né? Se cria essa característica situada em algo que parece que tem uma finalidade distinta, mas que concerne à vida dos seres humanos, e que hoje estamos numa etapa limite, onde a economia não está dando as respostas necessárias aos eh, aos conturbados momentos que nós vivemos dentro do âmbito econômico, né? E as finanças são deles, porque eles são donos da agricultura, eles são donos dos oceanos, eles são pouco mais, e eles vão ser proprietários do ar. Aliás, esses dias atrás, eu ouvi de um grande sociólogo porto-riquenho, Ramon Grossfogel, falando, gente, o dia que forem privatizar o ar, o Chile vai ser o primeiro país a vender ar para as pessoas. Por quê? Porque foi o primeiro país interplanetário a impor, mediante a força dos canhões e das massacres e das violências, impor esse sistema neoliberal, nefasto, absurdo, horroroso que nós estamos vivendo, e que no Brasil hoje nós estamos vivendo justamente uma depressão econômica pós-Bolsonaro, algo muito parecido ao que aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, porque depois que vem esses Shivas, né, como você fala dentro da espiritualidade indiana, o senhor Shiva, o senhor destrutor, quando aparecem esses destrutores, como o senhor Adolf, né,
lá na Alemanha, esse senhor Benito, lá na Itália, esse senhor Franco, lá na Espanha, o senhor Pinochet, no Chile, Videla, na Argentina, né? As ditaduras militares no Brasil, e depois que vieram esses neoliberais, já trajados de civil, como Macri, lá na Argentina, Sebastião Pinheira, no Chile, né? O Álvaro Uribe, na Colômbia, né? Temer, Bolsonaro, aqui no Brasil, e outros tantos espalhados pelo mundo afora, ainda hoje, com um pensamento retrógrado, que vem lá do século XIX, essas figuras nefastas, e que agora, inclusive, a Argentina, que está pronta para as eleições de outubro, tem mais um que faz parte desse conglomerado do mal. Né? Então, essas figuras, elas acham que são senhores proprietários, o ego deles é tão grande que não tem um egômetro para poder mensurar a dimensão da calamidade humana que um só ser humano é capaz de produzir. E daí, então, essa distinção entre a verdadeira economia do lar comunitária, com essa crematística unipessoal, unilateral, unidimensional, esse uno que é problemático, o uno que é problemático, todo esse unilateralismo, toda essa barganha que se faz a nível de uma pessoa ou de um grupete de pessoas que rendem culto a essa outra pessoa que se acha o bambambam bam, bam do mundo e que diz poder controlar a tua vida, inclusive, e a vida dos teus filhos e dos teus netos. Nós temos que fazer essa, essa, essa reflexão, como eu chamo, é, exercício de reflexão, né? Então, quando nós falamos de Aristóteles, ele confronta a ideia de Solon, que foi um dos grandes sofistas lá da Grécia também, né, que foi um deles, se não me engano, foi esse que também que votou a favor da morte de Sócrates, né? Que ele fala que não existem limites para a riqueza. Olha, como nós já vemos que nessa conflagração greco-romana, a questão da propriedade privada se torna o arcabouço inicial para dizer que, a partir da propriedade privada, toda a riqueza é ilimitada e ela é legítima. Legítima por quem? Por quens? Então, é legitimada logo na Roma antiga, pelo direito romano, onde nós temos Justiniano, nós temos Ulpiano, nós temos Cícero, entre outras figuras que criaram o direito romano a partir do latim, essa língua que nós falamos mediante o espanhol, o português, o italiano e até mesmo do francês. E o direito que nos chegou até os dias atuais, porque não fomos nós, não foram vocês que criaram o direito, não. Não, quando a gente nasceu já estava essa bosta aí, né? E é esse direito que diz quem deve viver, quem não deve viver, quem deve comer, quem não deve comer. É esse mesmo direito que o latim produziu, porque o latim é a linguagem do direito, das leis, das normas, das regulamentações. Para vocês que são legalistas, que são garantistas, saibam que nós estamos entre uma dupla face, e a parte negra e a parte branca, ou a parte iluminada, melhor, né? A parte obscura e a parte iluminada, que para nós, pobres mortais, que nós temos que pensar como sobreviver o dia a dia aqui, para nós é a mesma coisa, porque a mesma lei que diz que te proteger é a mesma lei que amanhã pode te condenar. Porque é esse o jogo duplo do direito. Então, quando o senhor Alexandre de Moraes ele fala sobre que parece estar a favor dos povos indígenas, mas pedindo vistas em função de uma indenização de criminosos absurdos, os mesmos que depois reclamavam as propriedades dos negros escravizados que foram libertos, são os mesmos hoje, os netos, bisnetos desses figurões, que hoje estão pedindo indenização
caso o marco temporal não for aprovado, mas que isso aí não é solução. A solução é devolver a terra para os parentes e esses canalhas que têm nome, esses caras têm nome e sobrenome. Inclusive, o De Olho nos Ruralistas, aquele canal De Olho nos Ruralistas, eu já falei sobre isso aqui várias vezes, várias vezes. Tem nome e sobrenome essas figuras. Essas coisas não são abstratas, essas coisas não vieram numa bola de fogo bíblica. Ai, que não... não, senhor, senhora, não, senhorita, senhorito. Esses têm nome e sobrenome, e essas pessoas têm que pagar sim. E não é por uma atitude punitivista que é que nós estamos acostumados, é justamente por esse direito romano e anglo-saxão que nos chegou até hoje, mas é por uma atitude de justiça. Não é punitivismo só, é justiça. O que é justo e o que é justo? É colocar, por exemplo, esse ministro lá de passar a boiada na cadeia e que ele perca todos os seus direitos, inclusive todas essas crematísticas, ou seja, essa riqueza antinatural que ele adquiriu, matando pessoas, matando passarinhos, queimando e fazendo Java 4, que sejam devolvidos para o Estado e que o Estado destine esses recursos usurpados, roubados, surrupiados dessa pessoa com personalidade ilibada, duvidosamente ilibada, essa pessoa tenha que pagar-se e tenha que devolver tudo aquilo que ele roubou, porque isso é um roubo. Como que essas figuras como eles e esses tantos latifundiários por aí, além de ter ganhado bilhões, ainda por cima o Estado vai pagar para esses caras que já estão super, super, super ricos, vão pagar ainda uma indenização. Você sabe de onde vai sair o dinheiro para indenizar todos esses canalhas? Do seu bolso. Do bolso do colega que sai 5 horas da manhã para dar aulas, do vizinho, daquele que está na rua se fudendo, se matando naqueles ônibus velhos, com aqueles passagens de transporte caro, com aquelas comidas horrorosas, cheias de veneno que tem que comer, que estão dentro dessas marmitas feitas de alumínio podre. Essas coisas a gente tem que começar a colocar e a falar as coisas como elas são, galera. A gente não pode viver mais no mundo de Rei Di ou no mundo de Disney. Aqui não é Disney, aqui é o purgatório mesmo. Ou a gente sai dele, ou a gente vai se fuder. E o pior, isso aí, isso que está acontecendo agora, é isso que vocês vão deixar como herança para os seus filhos, seus netos, suas filhas e netas. Essa é a herança que vocês querem deixar. Então é hora de fazer justiça. É justiça. E a justiça não se faz apenas sentado num lugar com ar-condicionado, bonitinho, e falando aqueles juridiquês difíceis, porque é hermenêutica, assim. Para nós que fazemos pesquisa e que passamos praticamente 20 horas aqui tentando estudar, mesmo às vezes de barriga vazia, a gente estudando aqui para não dar mole para essas pessoas. Exato, está nas leis, está aquilo que se chama jurisprudência, que a maioria dos juízes aqui no Brasil e na América Latina parecem desconhecer o conceito de jurisprudência. O nome está aí, eu não preciso nem explicar o que significa. Pois bem, se essa jurisprudência ela é imprudente, ela está sendo imprudente não apenas com aqueles que ainda estão sofrendo as inconveniências, as estripulhas desses latifundiários, dessa frente parlamentar agropecuária que é maldita, maldita. Isso que as pessoas deveriam entender, porque o dia que tiver que indenizar todos esses canalhas aí, esses Blairo Maggi da vida, vai sair do seu bolso. Sim, você que ganha 2 salários mínimos, você está fudido, porque vai sair do teu bolso. E dinheiro menos que você vai ter para poder se alimentar, se é que ainda a alimentação não está também nas bases dessa crematística, dessa arte de fazer riqueza, né? Onde os limites
onde a existência dos recursos para essa riqueza são ilimitados. Vai sair do teu bolso e vai parar nos bolsos deles, e eles vão dar mais risada, e vão fazer mais cocô ainda, mais cocô que aquele cocô que o cara fez lá dentro do Palácio do Planalto, lá no STF, no dia 8 de janeiro, vai ser um cocô mais fedido ainda, e você vai se foder mais ainda, e você vai ficar em casa, vai ficar aí deprimido, vai ficar aí chorando, choramingando, reclamando da vida, enquanto isso, eles estão ganhando ilimitadamente riqueza, crematística, galera, crematística, a arte de fazer riqueza, custe o que custar, a base da apropriação indébita, da usura, do monopólio, da falsa produção, né, do Deus mercado, e tudo isso que nos colocaram na cabeça, né, como se fosse o grande salvador, redentor do mundo. Galera, a gente tem que abrir os olhos, gente. O Brasil, vocês se ainda se sentem brasileiros, porque o Brasil é deles, não é de vocês, né? Mas se vocês quiserem realmente serem brasileiros, vocês têm que pegar toda essa, vocês têm que sair para as ruas e pedir para a justiça para pegar esses caras e colocar eles nas caravelas e que voltem de onde eles vieram, porque esses não são brasileiros, não são brasileiros, se é que o gentílico brasileiro determine, em algum caso, algo assim parecido ao comunitarismo, à comunitariedade, a sermos mútuos, ajuda mútua, solidariedade e, principalmente, distribuição de renda e das riquezas do país de forma equânime, equitativa. Se eu tenho 5 pacotes de café aqui em casa e o meu vizinho não tem, eu tenho, por ética, aliás, falando de Aristóteles, ética a Nicômaco, ética a Nicômaco. Pense um pouco para vocês estudarem ética a Nicômaco, com as críticas que são plausíveis, com alguns apontamentos que deveriam mudar, mas aí estão algumas das bases do que é o sentido ético da palavra, como o ser humano em si, nós todos reunimos condições para uma eticidade, essa ética que deve ser uma lógica de vida e de existência. Então, se eu tenho 5 pacotes de café, se eu tenho 5 pacotes de arroz e o cara lá não tem nada para comer, é uma função ética, não é uma coisa que se diga, ai, como eu sou bonzinho, e eu vou dar um cafezinho para dizer, ai, e ainda eu vou tirar fotinho e eu vou mostrar os meus dentes, né, que não são tão monofosfato, mas dizer assim, tá vendo como eu sou bom? Não, isso aí é egocentrismo puro, é cartesianismo puro, né? Isso aí é hedonismo, é narcisismo, é tudo de ruim que um ser humano pode ter dentro de si. A solidariedade, ela é parte da ética humana. Até entre os pássaros a gente vê isso. Quem já assistiu, inclusive, aqueles programas chulos da National Geographic, mas eles até às vezes mostram como um passarinho sai e encontra sementes e volta para o ninho e alimenta os seus filhos. E além de alimentar os seus filhos, compartilha com os ninhos que estão nas outras árvores. Quantas vezes vocês viram isso? Você que tem gato, cachorro em casa, você vê, às vezes, como entre gatos, como os animais, nos supostos animais inferiores, eles nos dão aulas práticas do que é realmente uma economia natural, baseada na comunidade, no apoio mútuo. Isso é economia de verdade, mas não essas estripulhas, essas balbúrdias, olha, essas escatologias daqueles que se acham, e muito cuidado, porque não são somente aqueles super ricos, e os ricos, né? Porque entre eles tem status também, tem o rico, o milionário, o bilionário e o trilionário, mas junta toda essa laia aí, não salva ninguém para contar a história. Daí que no livro de Mateus, não lembro o versículo, que eu não sou muito
dado para isso, mas está escrito: é mais fácil um elefante passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E o que é o reino do céu? O reino do céu é a consciência, é a nossa consciência, é mitra, como se dizia na antiga Grécia, mitra, que é a consciência. Se eu tenho consciência de que o meu pai não é diferente a mim, que quando ele tem sede, não é outra sede, é a mesma sede que eu posso sentir, que quando o meu pai está com fome, é a mesma fome que qualquer ser vivo, molecular, celular, tecidual, ele vai sentir também na pele, na carne. Então, essas são coisas que nós já deveríamos ter aprendido, que a sociedade brasileira, essa tal de sociedade latino-americana já deveria estar aprendendo. E a gente, vocês têm que fazer isso acontecer, não tem que esperar por nenhum líder, você não tem que esperar nem por Lula, você não tem que esperar nem pelo presidente do partido de não sei aonde, do líder de não sei que coisa, de Jesus Cristo. Somos nós que somos capazes de modificar, de alterar uma realidade que nos faz sentirmos em descontentamento constante, concomitante com as faltas, com essa política de escassez que está ainda, infelizmente, reinando terrae brasilis, como se fala em latim, né? Esse terrae brasilis, né? Então, pessoal, compartilhem esse vídeo, comentem, curtam, por favor, deixem um like ali, compartilhem, comentem, sugiram, critiquem, vamos fazer um diálogo. A gente tem um grupo em WhatsApp, onde a gente discute essas coisas, né, que são necessárias para o entendimento humano sobre qual é o verdadeiro objetivo de nós estarmos aqui passageiramente nessa terra. Enfim, pessoal, é isso aí. Vamos alterar nossa consciência, não com cachaça e droga o dia inteiro. Vamos alterar a nossa consciência com sabedoria, com conhecimento. Se a gente não tem o conhecimento de si mesmo primeiro e do local onde nós estamos, como que a gente vai fazer esse esperado levante popular contra essas estripúlias, contra essas morbideces, sordideces desses canalhas que dizem que tua vida é propriedade deles e que ainda estão exigindo do Estado indenização. Olha, que haja conclusão para um tema tão complexo e, ao mesmo tempo, tão fácil de ser compreendido, inclusive pelas crianças. Talvez as crianças tenham muito mais a nos dizer do que todo esse imbróglio que eles criaram desde que vieram da, nas caravelas a 22 de abril de 1500. Muito obrigado.